O dia em que eu fingi ser uma idosa só pra ganhar presentes de um velho rico. No começo desse ano eu tava viciada em ver vídeos de comprinhas. E é óbvio que eu ficava morrendo de vontade de comprar tudo, mas eu não tinha dinheiro. E aí, um dia eu vi um vídeo de uma menina falando que ela tinha baixado um aplicativo pra conhecer um cara. Eu baixei o aplicativo e acabei achando o perfil de um cara que era bem mais velho que eu. E nas fotos ele aparentava ser muito rico. Só que na biografia do perfil dele falava que ele não queria se envolver com meninas novas. E aí eu tive uma ideia genial. Eu editei todas as minhas fotos como se eu fosse uma senhora. Coloquei no perfil e dei like nele. Acabou que a gente começou a conversar e ele sempre queria me ver, mas eu sempre inventava alguma desculpa. Ele começou a me dar vários presentes e várias coisas caras. Depois de um tempo pesou na minha consciência e eu acabei contando toda a verdade pra ele. Gente, leiam a legenda. História do dia que meu irmão colocou fogo em mim. Vocês pediram muito e eu vim aqui contar uma história minha. Então vamos lá. Pra contextualizar, eu tinha 8 anos e meu irmão tinha 5. No dia que isso aconteceu, minha mãe foi dormir e deixou eu e meu irmão na sala pra gente dormir com a TV ligada. Aí nós colocamos 2 colchões no chão e começamos a assistir um filme. Mas eu dormi muito rápido e ele ficou acordado. Aí ele foi no banheiro e lá tinha um isqueiro da minha mãe. E desde pequeno ele era fascinado em fogo. Então ele levou o papel higiênico e o isqueiro que tinha lá pra sala, sentou do meu lado e começou a brincar com o fogo. Não tinha como isso dar certo. Aí começou a queimar a mão dele e ele teve uma reação automática de jogar pra longe. E no que ele jogou, pegou em mim. E eu tava dormindo. Ao invés dele tentar me acordar ou chamar minha mãe, ele simplesmente começou a soprar. Porque ele achou que minha mãe ia ficar brava. Só que todo mundo sabe que quando você assopra o fogo, ele aumenta. Então aquele fogo só foi piorando. E eu tava literalmente dormindo e pegando fogo. Só que chegou num ponto que tava prestes a pegar fogo na casa inteira. Aí ele foi lá e chamou minha mãe. E nisso eu acordei. Eu literalmente pulei do chão. Daqui pra parte 2. História de quando eu descobri que a minha vizinha é uma assassina. Eu amo tomar conta da vida da minha vizinha, né, gente? Até aí normal. Eu vi ela chegando, gente, eu já baixei o volume da minha televisão, entendeu? Pra ouvir o que ela tava fazendo lá na casa dela, que eu sou dessa. Eu só ouvi ela falando assim, não faz barulho senão vão te descobrir. Gente, o que é isso? É um cobertor silencioso? É um... Que é isso? Quem vai descobrir quem? Que cobertor é esse? No dia seguinte eu vi barulho da vizinha abrindo a porta, minha filha. Já corri pra varanda, entendeu? Aí fiquei lá varrendo vento. Aí eu vi ela passando com um tapete enrolado. Contar pra vocês a história de quando eu vi o espírito, gente, no meio do mato. Já pra entrar no clima do Halloween. Gente, eu tava voltando do culto, né, à noite. Tava eu com uma amiga minha voltando, né? Aí me deu vontade de fazer xixi, menina. E toda hora eu levantava pra beber água no culto, que tava chato. Aí o que eu fiz? Fui pro meio do mato fazer xixi, gente. Arriei as calças no meio do mato com medo de uma cobra comer meu rabo. Tá eu fazendo meu xixi quando eu escuto os barulhos vindo do mato, gente. Falei, deve ser morcego, algum bicho. Sendo que na igreja eu pedi pra Deus me mostrar, né, tudo que fosse ruim na minha vida. Só que quando eu vi uma luz se acendendo no meio do mato, eu falei, Deus, não me mostra não, hein. Eu tinha ido pra fazer xixi, mas eu tava quase me cagando de medo, gente. Eu já comecei a pensar, será que alguma cobra venenosa realmente picou meu rabo e eu morri e tô indo em direção à luz? Só que a luz começou a se mexer, eu falei, deve ser um espírito iluminado. Eu já pensei, vou levar o espírito comigo, entendeu? Aí ele já ilumina lá em casa, já economizo luz. Quando eu cheguei mais perto que eu fui ver o que era a luz, gente, era minha amiga mexendo no celular. Comecei a namorar com um dos maiores bandidos e trafica aqui da cidade. Comecei a namorar com ele, mas eu não via ele com esses olhos que ele comandava tudo. Fiquei com ele mais por amor mesmo. Eu sou o tipo de menina, de mulher que as pessoas consideravam que era bonita pra ele, muito bonita pra estar com ele. E mesmo assim, a gente vivíamos felizes, tínhamos passeios inesquecíveis. Eu adorava estar do lado dele sempre, ele me tratava como uma princesa. Nunca me tratou mal e nada do tipo. Só que uma vez eu descobri, mesmo eu sendo essa menina que as pessoas consideravam bonita pra ele, e ele não tão agradável assim aos olhos de outras pessoas, porque pra mim eu não olhava por beleza. Mas ele me traía, descobri que ele me traía, ficava com outras meninas. Teve uma época que ele até começou, até teve que fazer um teste de DNA para comprovar que não era pai de uma menina, que tinha uma mulher que estava grávida, falando que a filha era dele. Só que o teste deu negativo. Ufa, passei por poucas e boas ao lado dele. Confesso, não foi fácil.
Tivemos uma filha juntos, eu ainda de menor tive uma filha dele na época. Hoje em dia sou de maior, só que depois disso tudo, ele foi preso por tráfico, acabaram invadindo lá a casa dele, onde morava ele e o pai, que o pai também é igual a ele, e ele acabou sendo preso. E hoje em dia me mantenho conectada com ele, faço visitas com frequência, mas ainda não pude estar largando dele, porque ele sempre me ameaça, falando que se eu largar, ele vai vir e vai fazer o pior comigo. Mas o que me mantém segura é minha filha. Sou mãe de uma menina, uma princesa linda, que é filha desse cara. E hoje em dia, sigo minha vida, já tenho outro namorado. Então, eu não considero a ameaça do meu ex uma ameaça ativa. Como a cidade é pequena, não é daquelas cidades grandes, como tem aqueles maiores traficantes. Mas hoje em dia me sinto segura. Tenho uma pessoa que me ama e o meu ex continua na cadeia. Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só para poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só para poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim, eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu tava vestido daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velho e gatinho, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe, ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorrindo. Minha mãe queria que eu me ajoelhasse e pedisse desculpa para a amante do meu namorado. Eu namorei o Eduardo por 11 meses e era aquela coisa mais linda, sabe? Aquele amor todo, até ele começar a mudar e ficar frio comigo. Ele nunca tinha tempo pra mim, sempre estava cansado, quando vinha na minha casa sempre dormia, mas quando era com os outros era uma felicidade enorme. Só que eu já tava bem desconfiada, né? Então eu consegui mexer no celular dele e vi um monte de mensagens que ele não era fiel a mim. Eu fiquei transtornada, simplesmente saí de mim e chamei a amante dele de vagabundo. Se já não bastasse, ele ligou pra minha mãe pra defender a menina e dizer que eu tinha chamado ela das coisas. Mas a minha mãe fez bem pior. Ela não deixou nem eu falar, ela me humilhou, me xingou de tudo e queria me bater. Foi bem difícil, a cena foi horrível, mas eu finalmente consegui convencer minha mãe de que ele tava mentindo. Ainda bem que ela acabou acreditando que era mentira, porque ela falou que se fosse verdade, ela ia fazer eu me ajoelhar nos pés da menina e pedir desculpa pra ela. Minha amiga tomou meu namorado. Eu tinha uma melhor amiga de infância, sabe? Aquelas que fazem absolutamente tudo juntas. Pois é, até que um dia no ensino médio entrou um menino muito lindo. E eu me aproximei dele, nós começamos a ficar e logo começamos a namorar. Mas a minha amiga mudou muito comigo. E ela começou a se aproximar muito do meu namorado. E parecia que sempre que estávamos nós três, eu ficava sobrando, sabe? Parecia que tinha alguma coisa ali que eu não sabia, alguma coisa de errado. E
E um dia do nada, meu namorado terminou comigo. E dias depois, eles se assumiram namorando na escola. Eu fiquei chocada, simplesmente arrasada, não conseguia acreditar. E era horrível ter que ver eles dois todos os dias juntos. Mas em menos de um mês eles terminaram e eu nem quis saber o porquê. Até que um dia eu tava em casa e recebi um textão da minha amiga me falando que, na verdade, ela se confundiu. Que o ciúme que ela tinha era de mim, porque ela era apaixonada por mim. História de como meu namorado engravidou a minha mãe. Pra contextualizar, eu namorava com ele fazia 4 anos e ele era super próximo de toda a minha família. Ele sempre viajava com a gente, estava em casa quase todo dia e em todos os feriados que a gente comemorava. Na minha opinião, nosso relacionamento era perfeito. Bom, pelo menos até ele dormir com a minha mãe. Mas enfim, era nosso aniversário de 4 anos juntos e eu queria fazer uma super surpresa pra ele. Pra me ajudar, a mãe dele me deu uma cópia da chave da casa dele pra eu conseguir arrumar tudo que eu queria pra surpresa. Eu redecorei o quarto dele, gastei muito dinheiro pra fazer isso, pra comprar decoração, presentes e tal. Eu inventei uma desculpa pra ele, pra gente não conseguir sair esse dia, pra eu conseguir arrumar tudo. E falei pra minha mãe que eu ia sair com os amigos, pra ela não ficar perguntando sobre a surpresa e tal. E meu namorado disse que ia sair com os amigos dele. Eu queria deixar ele se divertir com os meninos e ele veria surpresa quando chegasse em casa. Então eu fui pra casa contar pra minha mãe a surpresa que eu tinha feito. Quando eu entrei no quarto dela, eu vi ela e meu namorado fazendo... Minha melhor amiga falsa. Peguei amizade com essa amiga minha na escola. Começamos a estudar da 7ª série até a 8ª série juntas. E foi aí que comecei minha amizade com ela. Fazíamos trabalhos de escola juntas, eu na casa dela ou ela vinha na minha casa. E assim continuamos. E peguei amizade com ela. Conversávamos sobre tudo e eu comecei a confiar nela para contar coisas minhas, contar sobre garotos que eu gostava, sobre garotos que eu já fiquei, e eu contava tudo pra ela, confiava muito nela e gostava bastante dela. Eu nunca tinha confiado em ninguém assim como eu confiava nela. E foi assim que tudo começou. Aí, quando chegamos ao 1º ano, ela se mudou de cidade, ela acabou se mudando de cidade, tinha vez que trocava algumas mensagens com ela na internet. E comecei a trabalhar em uma sorveteria nesse tempo. E nessa sorveteria tinha uma colega dela, que era amiga da minha amiga. E comecei a trabalhar e peguei uma amizade ali de trabalho mesmo com essa colega de trabalho. E foi nisso que essa colega de trabalho começou a falar dessa amiga minha. Eu falava que eu sentia muita falta, saudade dessa amiga minha da época que ela morava aqui na mesma cidade. Que a gente era muito amiga, muito próximas. E nisso, essa colega de trabalho começou a me perguntar algumas coisas, se era realmente verdade. E depois ela me contou que essa amiga minha falava coisas de mim, umas coisas assim, absurdas, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. E descobri que a minha amiga que eu confiava era falsa comigo e eu nunca tinha imaginado, nunca percebi nada disso. Ela inventava mentiras de mim para outras pessoas, contava coisas minhas que eu nunca tinha feito para outras pessoas. Na minha frente, ela se fingia de amiga, era assim minha amiga, mas quando eu virava as costas, ela contava coisas assim absurdas sobre mim para outras pessoas, inventava histórias de coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Minha amiga blogueirinha me passou a perna. Eu e minha melhor amiga crescemos juntas. Sempre amamos acompanhar blogueiras e digitais influencers. Daí nós tivemos a ideia de criar conteúdo. Ela me ajudava e eu ajudava ela. Nós inventávamos ensaios fotográficos, gravávamos vídeos juntas e era bem divertido. Mais pra ela do que pra mim, porque ela só gostava dessa parte divertida. Ela postava tudo de qualquer jeito, sabe? Já eu não, sempre fui muito perfeccionista, então eu levava a sério, pesquisava, estudava, até que eu realmente comecei a crescer. E ela não. Então ela começou a comprar seguidores e participar de alguns sorteios para ver se me acompanhava. E ela realmente até passou o meu número de seguidores. Comecei a conseguir algumas parcerias porque eu ia atrás, mas ela vivia reclamando que ninguém chamava ela para nada. Até que algumas parcerias minhas falaram comigo dizendo que ela tinha entrado em contato com eles, falando muito mal de mim e que cobraria a metade do valor para fazer.
Namorou comigo e com outra ao mesmo tempo. Voltei com meu ex no Natal do ano passado. Viajamos juntos no Réveillon e foi incrível. Voltamos para nossa cidade e na semana seguinte ele disse que tinha que viajar para a Serra com um amigo do trabalho antigo, mas eu sabia que ele nem gostava desse amigo. Fiquei super chateada e desconfiada, porque durante o término nós nos envolvemos com outras pessoas, mas não quis arranjar briga e me arrumei para sair para beber com os amigos. Assim que ele viu meus stories arrumada pra sair, começou a me xingar, dizendo que eu tava com outro que tava traindo ele e eu simplesmente comecei a chorar. Na mesma noite ele disse que queria voltar de viagem pra dormir comigo, mas eu tava muito chateada e não aceitei. Enfim, 2 meses se passaram e eu acabei descobrindo que o amigo do trabalho antigo que ele falou se chamava Clara, e enquanto nós dois estávamos completando 4 anos de namoro, ele estava completando 1 ano de namoro com ela.